Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Renda Fixa. Aqui eu vou te mostrar que renda fixa não é só poupança. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre a queridinha poupança. Então, a título de curiosidade, ela foi criada em 1861 pelo imperador Dom Pedro II com o decreto que instituiu e regulou a Caixa Econômica e Monte de Socorro, que na época era conhecida como Caixa Econômica da Corte, e era destinado para pessoas de baixa renda com limite de depósito de até R$ 50.000. E a rentabilidade era fixada em 6% ao ano. E o nome é caderneta de poupança porque antigamente as pessoas faziam a anotação, né, de quanto foi investido, de quanto foi o retorno, de qual é o saldo, numa caderneta literalmente, tá escrita à mão, conforme você pode ver na imagem aqui em cima. E somente em 1872 que a Caixa Econômica se tornou a que a gente conhece atualmente como Caixa Econômica Federal. E agora, já que você conhece um pouquinho da história da poupança, eu vou te explicar aonde que ela se encaixa dentro dos tipos de investimento. Ela faz parte dos investimentos de renda fixa e ela possui isenção de imposto de renda e também a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, quando você investe até 250 mil numa determinada instituição e também por CPF. E atualmente a poupança ela foi dividida em duas: as que possuem depósitos feitos antes de maio de 2012 e as poupanças que possuem depósitos após maio de 2012. Então, essa foi uma data que fez com que a gente tivesse duas opções de rentabilidade dependendo de quando você fez esse investimento. E eu vou te explicar agora como funcionava antes de 2012 e depois. Então, antes, a rentabilidade da poupança era definida da seguinte forma: eles te prometiam uma rentabilidade mensal de 0,5% mais TR, que é a taxa referencial. E o que é essa TR, William? Eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. E essa TR, ela é uma média ponderada dos juros cobrados pelos CDBs emitidos pelas 30 maiores instituições financeiras do Brasil. Quanto que ela rende por mês? Então, historicamente, lá atrás, há muitos anos atrás, ela ficava em torno de 0,2, 0,1 ao mês. Mas de setembro de 2017 até novembro do ano passado, 2021, ela acabou ficando zerada por todo esse tempo e desde dezembro de 2021 ela passou a ter uma rentabilidade mensal acima de zero, beirando ali 0,05, 0,08 e recentemente ela voltou a ter ali 0,1, 0,15 mais ou menos, tá bom? E por causa da TR ter ficado zerada por muito tempo, a gente se acostumou a falar que a poupança rendia 6,17% ao ano, né? Por a gente precisar calcular apenas em cima do 0,5% que era fixado ao mês. E como que está funcionando depois de 2012, Willer? Porque eu cheguei a fazer alguns investimentos na poupança depois desse período e eu queria saber quanto que rende. Então, depois de 2012, eles fizeram da seguinte forma: talvez fique um pouco confuso, então se quiser anotar, fique à vontade. A rentabilidade vai passar a ser baseada na taxa Selic, que é a nossa taxa de juros básica do país. Então, se a nossa taxa Selic tiver superior a 8,5% ao ano, a forma de cálculo da rentabilidade vai ser repetida igual era antigamente. Então, pode anotar aí. Ó, se a taxa Selic for maior do que 8,5%, vai ser 0,5% ao mês mais TR. E se a taxa Selic estiver menor ou igual a 8,5%, vai ser calculado da seguinte forma: você vai pegar a taxa Selic, vai ver quanto dá 70% dessa taxa e vai somar a TR.
Então vamos supor que a taxa Selic deu 6% ao ano. Se você calcular 70% sobre os 6% da taxa Selic, você vai ver que a rentabilidade da poupança vai ser 4,2 mais a TR, tá? Isso ao ano, tá bom? Que tal a gente pegar dois exemplos reais que aconteceram nos últimos anos para que você saiba exatamente, né, quanto rendeu a taxa Selic, quanto rendeu a poupança. Em 2016, a taxa Selic meta chegou a 14,25% ao ano. Sendo que ela é superior a 8,5%, a gente vai usar a base de cálculo antiga, né, que é 0,5% ao mês mais TR. E aí, a poupança nesse mesmo ano, em que a Selic rendeu 14,25%, a poupança rendeu 8,30% ao ano. E a TR anual acabou ficando acumulada ali em 2,13%. Então foi até uma TR bem boa, bem relevante ali, ajudou quem estava na poupança. E em 2020 a gente teve uma taxa Selic batendo mínimas históricas, onde a gente chegou numa taxa anual de 2%. Então, nesse momento, em 2020, quando a taxa Selic bateu 2%, como é menor do que 8,5%, a gente vai passar a fazer o cálculo baseado na nova regra da poupança, tá? Que é 70% da Selic mais TR. Então, se você pegasse os 2% da taxa Selic e visse quanto que representa 70% dela, você ia ver que o rendimento da sua poupança ficaria em 1,4%. E não tem nada de TR porque em 2020 a TR ainda estava zerada todos os meses. E com esses dois exemplos, a gente consegue perceber uma coisa muito importante. Independente quando a taxa Selic estava 14,25, que a poupança estava rendendo 8,3, e quando ela estava muito baixa, a 2%, e a poupança rendendo 1,4%, nos dois cenários, tanto de alta quanto nas mínimas históricas, a poupança sempre ficou atrás. E aí você pode me perguntar, Willer, tá, você me falou, né, que a poupança ela vai ficando sempre um pouco para trás do que a taxa Selic, mas qual outro investimento você sugere que eu coloque o meu dinheiro, sendo que eu sou conservador, eu quero manter meu dinheiro na renda fixa sem nenhum risco? A gente tem atualmente algumas opções de investimento, sendo a mais conhecida o Tesouro Selic pós-fixado, tá? É um título público que você vai emprestar dinheiro para o governo e a sua rentabilidade vai ser 100% a taxa Selic. E, inclusive, os títulos públicos, eles são mais conservadores, são mais seguros do que a poupança. Eles não são tão famosos, não possuem tanta capilaridade dentro, né, dos investidores iniciantes, mas pode acreditar em mim, tá? Esse Tesouro Selic pós-fixado, ele é tão seguro quanto, não tem risco, você pode resgatar a qualquer momento, vai cair na sua conta e tem ainda uma vantagem em cima da poupança, além da rentabilidade ser sempre um pouco maior. Na poupança, quando você faz um depósito, você tem que esperar um mês completo para render aquele 0,5 ou aquela taxa que a poupança vai te proporcionar. Se você resgatar antes de fazer 30 dias, não rendeu nada, tá? Isso é uma diferença para os títulos públicos ou então CDBs pós-fixados, que também rendem aí 100% do CDI, que tem uma taxa bem parecida, tá, com o Tesouro Selic, onde ambos possuem a rentabilidade diária. Então, se você aportar hoje, se você investir agora, por exemplo, hoje já vai começar a render, amanhã vai render, todos os dias vai ter um rendimento. E se você quiser resgatar na metade do mês que vem, semana que vem, em qualquer momento, você vai ter conseguido uma rentabilidade enquanto o seu dinheiro ficou rendendo, tá? Diferente da poupança, tá? Como eu já disse, né, você tem que esperar ela fazer um aniversário, que a gente chama, e dependendo do dia que você for resgatar, você vai olhar o seu dinheiro e ele não rendeu nada. Então essa é uma desvantagem que tem, né, da poupança perante alguns outros investimentos de renda fixa tão conservadores quanto ela. Willer, e se você está me falando que a renda fixa possui alguns outros investimentos tão seguros e conservadores quanto a poupança, mas ainda tem uma rentabilidade ainda maior, por que as pessoas
né, em grande maioria no Brasil, acabam colocando dinheiro na poupança. Um dos principais motivos é pelo histórico, né? Há muitos anos, os bancos e todas as instituições financeiras fizeram um trabalho muito forte em cima da caderneta de poupança, alguns, né, comerciais que ficaram na cabeça de várias gerações do poupançudo da Caixa, por exemplo, que você vai lembrar, dependendo da sua idade, né? Aquela questão, aquele símbolo do cofrinho do porquinho. Outra coisa também, né, que faz com que os brasileiros gostem da poupança, a praticidade, né? Geralmente a poupança ela está vinculada a uma conta corrente e você não precisa nem ter conta em um outro lugar. No mesmo lugar onde você tem o saldo, né, do seu salário ali, você consegue transferir para sua poupança, voltar para sua conta corrente de uma forma fácil, rápida, né, sem taxas. Também não tem imposto de renda, então isso é um outro fator bem positivo aí para a poupança. Inclusive, tem algumas pessoas que ainda fazem aquela programação de resgate para poupança automática todos os meses. E por ela ser tão simples, né? Afinal, a poupança, por ser padronizada aqui no Brasil, ela tem a mesma taxa em todos os bancos. Então você não tem nem o trabalho de ter que escolher qual poupança é melhor. Se você for no Itaú, se você for na Caixa, se for no Banco do Brasil, se for em qualquer outro banco, você vai abrir uma poupança, vai render exatamente a mesma coisa. Então, olha essa facilidade, essa praticidade para quem é leigo, para quem quer apenas tirar um dinheirinho, mas não sabe como investir. Essa é uma porta de entrada muito favorável, né, para a pessoa pelo menos conseguir colocar um valor ali para ajudar numa necessidade, para iniciar aquele processo de disciplina financeira, né, de se acostumar a juntar um dinheiro todos os meses. Eu, por exemplo, passei uma boa parte da minha vida colocando dinheiro em poupança e previdência privada, né, porque eu não tinha aquela ideia de multiplicar o meu patrimônio, de investir de forma diversificada, com estratégia. Eu só pensava o quê? Eu não posso gastar todo o meu dinheiro. Eu já tinha essa disciplina financeira, eu tinha noção de que eu não podia correr risco, né, de ficar endividado, de que eu não poderia contar com empréstimos e que eu queria ter uma reserva ali que pudesse me auxiliar caso necessário. Então, todos os meses eu sempre tive aquele hábito de colocar aquele dinheirinho na poupança, mesmo que rendesse pouco, ou às vezes, dependendo de quando eu tirava, não rendia nada. Mas eu nem me preocupava com isso, né? Inclusive, o saldo nunca chegou a ser muito expressivo, porque acabava virando uma extensão da minha conta corrente. Sempre que eu precisava, eu acabava tirando, depois eu colocava de novo. E aí o valor, né, o montante, acabava nunca ficando muito relevante, né? E eu acredito que, mesmo quem investe atualmente na poupança ou quem já investiu, tem uma grande chance de ser um bom investidor no futuro, tá? Porque essa pessoa, ela já demonstra que ela tem preocupação com segurança, que ela dá valor para o dinheiro dela, né? Que ela não vai investir em qualquer coisa sem entender, porque muitas vezes ela passou anos da vida sem investir em outra coisa, porque ela tinha essa noção que não podia colocar o dinheiro em algo que não conhece. Então ela já tem essa consciência que é muito importante para aquele investidor antifrágil, aquele investidor consciente que vai montar uma carteira futuramente. E a parte mais difícil até do que você passar uns meses estudando aí sobre os investimentos e conhecer o que é fundo imobiliário, o que são ações, né, o que é cripto, mais difícil que isso, eu acredito que seja você ter a disciplina de investir todos os meses. Tá? Independente se você estava tendo uma rentabilidade ótima, a melhor do mercado, se você é uma pessoa que investe na poupança faz muito tempo e você coloca sempre aquele valor de forma consistente e disciplinada, para você migrar para uma carteira de investimento depois que você passar a conhecer as outras opções, vai ser muito mais fácil do que quem, às vezes, né, abolia a poupança, passou a vida inteira gastando todo o salário ou até mais do que ganhava, e num determinado momento começa a querer aprender sobre investimento e monta uma carteira, porque essa pessoa, uma das coisas que ela vai ter dificuldade em manter a disciplina dos aportes constantes, e ela também, às vezes, vai querer já começar de forma agressiva, o primeiro investimento dela já vai ser em ações, ou uma grande parte da carteira vai ficar em cripto, porque ela acha que ela é muito esperta e não tem tanto aquela
aquela precaução, né, que às vezes te blinda de se expor a alguns riscos desnecessários, que às vezes aquele cara que foi tanto, né, subestimado, que estava lá na poupança, vem com mais pé no chão, monta uma carteira muito mais consciente e estratégica do que algumas outras pessoas que já chegam enfiando o pé na porta, querendo ter altas rentabilidades. E agora eu vou te trazer uma curiosidade bem interessante com relação à forma como os ricos e os de classe média baixa acabam investindo de acordo com o que a gente recebe de educação nas escolas, dentro das famílias, dentro da herança, né, do patrimônio que a família tem acumulado e o tratamento que essas famílias têm, que são muito diferentes, né, quando chega uma pessoa muito rica num banco e uma pessoa de classe média baixa, você pode ter certeza que os olhos vão brilhar de forma diferente, né, dos gerentes, dos funcionários, e as opções de investimento que a instituição financeira vai apresentar para aquela pessoa que é rica vai ser muito diferente, muito mais caprichada, digamos, do que para aquela pessoa que tem pouco dinheiro. E isso, né, faz com que cada vez mais a gente tenha essa lacuna, né, sendo que a gente já não tem a educação financeira da forma adequada como a gente deveria nas escolas. Temos, na maior parte das vezes, dentro de casa, maus exemplos, né, usando cheque especial, amigos e familiares, né, fazendo vários financiamentos e empréstimos. Então, assim, esse canal, Investidor Antifrágil, como eu não tenho vínculo com nenhuma instituição e eu tô aqui para falar o que tem de melhor, colocar as cartas na mesa, independente se você é rico, se você é pobre, se você tiver internet, tiver acesso a esse canal, você vai ter exatamente o mesmo tratamento e vai conhecer exatamente as mesmas opções de investimento do que os maiores e melhores investidores do país e do mundo acessam, tá? Então, assim, eu vou te mostrar agora, só para poder, né, concretizar, para poder exemplificar isso que eu estou te falando, eu vou te mostrar um estudo que a Ambima fez em 2021, mostrando, né, como que os ricos investem, como que os classe média baixa acabam investindo, e vocês vão ver que esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesse canal, de educação financeira, de te mostrar que renda fixa mesmo, tá? Tem outras opções de investimento muito melhores do que poupança, que são seguras, né? Que a gente aqui nesse canal vai ter paciência para te explicar, né? Não importa se você não teve isso na escola ou se você não teve isso em casa. Todo mundo tem que ter a mesma oportunidade, conhecer as opções. Isso não tem que ser só para rico, tá? Então, aqui eu vou te mostrar só para você entender isso que eu tô te falando, tá? Um dos motivos que me fazem cada vez mais compartilhar meu conhecimento com vocês é quando a gente pega, né, algumas análises, igual eu vou te mostrar agora. Para isso, eu vou compartilhar minha tela para que você veja os gráficos e entenda essa lacuna que eu estou te falando e o porquê que eu vou, neste canal, te mostrar o que, que os ricos estão fazendo e por que, que tem aquela musiquinha, né, que o de cima sobe e o de baixo desce. Né? E que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, justamente por causa daquilo que eu estava te falando, tá? E você vai ver nesse estudo que mesmo essa música, né, essa expressão ter sido feita há muitos anos atrás, o cenário não está muito diferente e a gente vai junto começar a desbravar esse mundo do mercado financeiro para que quem for atingido por esse canal consiga ter, nem que seja uma pessoa que consiga impactar a vida de uma família, de uma pessoa, né, para investir melhor, para ter, né, um patrimônio mais expressivo lá na frente, para complementar a aposentadoria, para conseguir realizar os sonhos, já vai ser uma meta alcançada. E eu tenho certeza que você, conforme você vai conhecendo cada vez mais aqui junto comigo, né, quais são as opções de investimento, você vai espalhando, vai ser como se fosse uma corrente do bem, e cada vez mais, com o trabalho de formiguinha, a gente vai trazendo pessoas que não teriam acesso a esse tipo de conteúdo para junto da gente, tá bom? Chega de conversinha, né? Chega de desabafo e vamos mostrar logo esses gráficos para você entender do que eu estou falando. Então esse aqui é o site, tá, da CNN Brasil, onde a gente pega um estudo feito pela Ambima, tá, em 2021, onde aqui, ó, eu vou direto para os gráficos, depois se vocês quiserem
acessar esse site e ler a matéria inteira, fiquem à vontade, é bem interessante, tá? Mas aqui, ó, indo para os gráficos, para a parte mais visual, a gente tem aqui o varejo tradicional, que seria os investidores de classe média baixa, o varejo de alta renda, que seria aqueles investidores de alta renda, e aqui o private, ele seria aquele grupo, né, de pessoas, de investidores que possuem o maior patrimônio, que possuem a maior renda, tá? E aqui você já começa a ver aonde que cada grupo investe. Então, ó, perceba que o varejo tradicional, né, de classe média baixa, investe em sua grande maioria na poupança. 72% do dinheiro que ele investe está na poupança e 26% está em outros tipos de investimento também de renda fixa. E aí aquela parte de ações, multimercado, outros fundos e tipos de investimento são acessados por eles em ali 2,6% do que eles têm investido. Tá? Já os de alta renda já começam a investir, né, menos em poupança, de 72% passa para 13%. A parte de renda fixa ainda é concentrada em 57%, mas você pode ver que já representa, né, muito mais aquelas outras opções que eu estava conversando com você, de provavelmente aqui CDBs, né, de títulos públicos que vão ter uma rentabilidade boa e ao mesmo tempo manter aí uma parte conservadora. Mas isso, né, não é interessante explicar, né, para esse varejo tradicional. Vai perder tempo com quem não vai trazer muito dinheiro para você. Então, o mercado acaba jogando isso aqui que é fácil de explicar, a pessoa compra fácil. Então, aqui, ó, só pelo fato de ser um pouco mais de alta renda, ele já continua, mesmo sendo conservador, muitas das vezes, ele já começa a conhecer outros tipos de investimento, começa a acessar mais ações, aqui fundos multimercados, tá? E os endinheirados, né, os mais ricos, pode ver que a poupança passa a ser 0,4%. E você acha que isso é coincidência, né? Você acha que um gerente, né, uma pessoa que trabalha numa instituição financeira vai ter a cara de pau de oferecer poupança para uma pessoa que já tem muito dinheiro, né, que provavelmente já veio de uma consultoria, que tem, né, assessores ou que já foi, né, auxiliado por um outro gerente premium aí de um outro banco? Provavelmente ele não vai oferecer poupança porque ele sabe que a rentabilidade ela é inferior e que não tem necessidade de você concentrar muito ou nada, né, do seu investimento em poupança. Então aqui pela pessoa também já vir carregada, né, de às vezes ter um bom exemplo dentro de casa, ter estudado em bons colégios e depois ainda quando fica adulto abre conta, né, em banco, vai ter um gerente dando um cafezinho, mostrando todas as opções, montando uma carteira de investimento toda diversificada para ele, ele passa a investir de uma forma bem mais interessante, tá? E com certeza vai fazer com que multiplique cada vez mais o dinheiro, né, que ele já tem. Então aqui, ó, 26% em renda fixa, 29% em ações, 31% em fundo multimercado e outros aqui em 12%, tá? É isso aqui que não pode ficar só para quem tem gerente em banco, só para quem é rico, tá? Esse conhecimento aqui, você não precisa ser um expert. Ah, Willer, eu não tenho interesse em me tornar um gerente ou trabalhar com investimentos ou ser um expert. Não tem problema, tá bom? Mas você precisa saber quais são as principais opções, mesmo dentro da parte conservadora, né? Até em questão de ações em renda variável, a gente tem formas de investimento muito simples e fáceis que você consegue investir aí com 10, 15, 30 reais, tá bom? E vocês podem contar comigo que principalmente nos quadros aí de renda fixa e renda variável que vão ter toda sexta, vocês vão conhecer cada vez mais essas opções. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de contas que as pessoas têm que movimentam aqueles investimentos. Então, ó, em número de contas, o varejo tradicional, né, que é a classe média baixa, tem 97 milhões de contas. A parte de classe média alta tem 8 milhões, então muito menos. E a parte de private, né, os mais ricos, representam 0,1% da quantidade de contas abertas para
movimentar esses valores. Só que em contrapartida, olha só que interessante isso daqui. Toda essa fatia que é de classe média baixa detém só esse tanto aqui, ó, do dinheiro movimentado. Só aquele 0,1% das contas private detém aproximadamente ali 40% de todo o valor investido. Tá? Então aqui você vê o quanto está acumulado. Ó. Quase metade do valor que tem investido no Brasil está nas mãos de 0,1% aí das famílias. Tá? E esse último gráfico mostra, né, qual que é a média de valor que cada pessoa tem nos investimentos de acordo com o grupo que ela faz parte. Então, ó, o varejo tradicional tem em média R$ 11.900. O varejo de alta renda já passa a ter em média 124 mil no saldo. E o private, ele tem em média 12.300.000 reais. Tá? E é justamente essa lacuna que a gente precisa cada vez mais, nem que seja com trabalho de formiguinha, né, amenizar. Essa lacuna desse tamanho, ela não é tolerável, tá? A gente nesse canal aqui do Investidor Antifrágil vai fazer de tudo para fazer com que, né, outras pessoas, principalmente o varejo tradicional, tenham acesso à informação de qualidade, que saibam investir melhor, que consigam, né, se planejar, que consigam realizar, né, o sonho lá da aposentadoria, complementar o valor que vai ganhar no INSS, fazer viagens com a família, tentar não se endividar tanto e pagar juros para banco. E para finalizar esse vídeo, eu queria fazer, né, um review aqui, um resumo de tudo que a gente viu hoje. Então, ó, a gente viu que poupança foi criada há muito tempo atrás, lá em Dom Pedro II, que já teve, né, a poupança antiga, a poupança nova, que a poupança nova tem duas opções de rentabilidade baseada na taxa Selic, né, se a taxa Selic for maior do que 8,5 ou menor, a forma como você vai calcular vai mudar. A gente já entendeu também que há outras opções de investimento, até dentro da parte conservadora, que é tão seguro quanto poupança e rende até mais. Tá? Então você não precisa ficar preso na poupança, mesmo que você se considere conservador. E a gente já percebeu o porquê, né, que as pessoas têm a poupança enraizada. Isso não precisa ser definitivo, não precisa ser para sempre. É questão de conhecimento, né, desse conteúdo chegar para cada vez mais pessoas, porque como a gente viu, né, não é interessante para o sistema, para o mercado financeiro, que isso chegue para todos. Então, através desse canal, a gente vai fazer com que chegue para o máximo de pessoas possível. Eu queria que você comentasse aqui embaixo no vídeo se você ainda investe em poupança e com qual finalidade, né? Você quer complementar sua aposentadoria, quer criar só uma reserva de emergência para te ajudar num sufoco, comprar uma casa. Comenta aí, não precisa ter vergonha. Como eu disse, se você investe atualmente na poupança ou já investiu, provavelmente você vai ser um ótimo investidor antifrágil, principalmente seguindo aqui o canal e aprendendo, né, novas opções de investimento ao longo dos próximos vídeos. E se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram, porque eu estou sempre postando coisas sobre mercado financeiro, educação financeira, e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.